Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 16. Gênesis capítulo 16. Assim que você abrir a sua Bíblia, você fica de pé no seu lugar, dá glória a Deus, em reverência à palavra de Deus. Amém? Se em casa também glorifica o nome do Senhor por essa leitura, que é maravilhosa. Amém? Gênesis 16, a gente vai ler ele completo, são 16 versículos, está escrito assim: Ora, Sarai, a mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho, tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu a proposta de Sarai, e quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou a sua serva egípcia Agar, e ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. E então Sarai disse a Abrão: caia sobre você a afronta que eu tenho sofrido, que eu venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços, e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja juiz entre mim e você. E respondeu Abrão a Sarai: sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que essa acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de sul, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde você vai? E ela respondeu: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu no seu sofrimento. Ele será como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê. Pois dissera: teria eu visto aquele que me vê? Por isso o poço que fica entre Cádiz e Bered foi chamado de Berlairoi. Agar teve um filho de Abraão, e este lhe deu o nome de Ismael. Abrão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. Vamos orar? Pai querido e de amor, nessa hora nós estamos aqui para te agradecer pela tua bondade e pela tua fidelidade. Senhor, me esconde agora à sombra de Jesus, que seja você a falar através dessa palavra na vida dos meus irmãos. Nós pedimos, Senhor Deus, que nossa mente esteja pronta e o nosso coração em alerta para perceber, para receber, para entender a tua verdade e tudo aquilo que o Senhor tem para nos transmitir nessa noite. Livra-nos do nosso entendimento, livra, Senhor Deus, do nosso própria opinião, mas nos ajuda a perceber a tua opinião e aceitá-la, aceitar as tuas verdades, porque a tua verdade é melhor do que a nossa. No nome santo e poderoso de Jesus. Nos dá sabedoria e nos instrui para a glória do teu nome. Amém. Pode sentar. Então, queridos, hoje eu estava dizendo, eu sempre tenho um título para a mensagem, né? Por incrível que pareça, hoje eu fiquei perguntando a Deus, eu disse: Deus, tem título para a mensagem? Tem título para a mensagem? Aí eu fiquei: tem não. Tá. Só que aí agora aqui no altar, o nome dessa mensagem é O Legado de Agar.
Queridos, a gente lê um texto onde Abrão, ele tinha no capítulo 15, recebido uma promessa. Uma promessa e a primeira parte da aliança de Deus com Abrão. Certo? Deus faz aliança com Abrão e ele fica dizendo, olha, eu não tenho filho para ser o meu herdeiro, para ser meu descendente. Eu só tenho Eliezer, que é a pessoa mais próxima a mim. E Deus diz para Abrão, você vai ter um filho. Você vai ter um filho, mas não é agora não. Calma, vai chegar. E queridos, você pode perceber aqui que nesse texto a posição tomada não é a posição de Abrão. O cara que acabou de fazer uma aliança com Deus. A posição que foi tomada aqui foi por Sarai, a sua esposa. A minha pergunta no primeiro momento é o que foi, por que Abrão não respondeu direito a sua esposa? Por que Abrão não disse assim, eu quero outra mulher nada, uma já dá problema. Eu vou querer outra. E aí a gente vê duas posições aqui. Uma falta de posição de dizer para sua esposa, olha, não é assim. E outra, um anseio, eu não vou dizer, a palavra atropelamento não existe, mas um atropelar de Sarai, de acordo com o que ela tinha recebido junto com Abrão como promessa. Mas aí essa história bonitinha de que a gente já escutou demais, que quem tenta adiantar a promessa de Deus gera Ismaéis. Deixa eu te falar algo poderoso, dentro dessa palavra aqui, uma coisa que me chamou a atenção é que, beleza, Sara, ela errou, ela fez uma besteira, certo? Mas nesse contexto aqui, quem foi muito julgada foi Agar. E Agar, ela não era crente. Nessa época, né? Agar não era crente. Agar era serva de Sarai. E Agar, por obediência à sua senhora, ela se deitou com o marido dela. A primeira coisa que eu aprendi aqui com Agar, nesse primeiro momento, é que depois que ela engravida, ela, como toda mulher apaixonada, ela se volta para o homem com o qual ela se deitou. E aí, ela, apaixonada, quer estar perto do Senhor dela, daquele homem que agora era como se fosse seu marido, mas não tinha casado. E desprezou a mulher que não dava filhos a ela. Agar, ela desprezou a sua senhora. E o que é que eu aprendo com Agar aqui? O primeiro erro de Agar foi esse. Sair do lugar de sujeição. Embora ela tinha sido obediente. Ela foi obediente e engravidou, mas ela era ser humano e tinha emoções. E aí, mais na frente, Agar foge porque Sarai começa a maltratar ela. Queridos, isso aqui é uma conversa a respeito de um texto que, por muitas vezes, ele foi interpretado de uma forma onde Agar era a vilã da história. E hoje eu consegui enxergar isso de uma forma totalmente diferente. Porque, queridos, Agar aqui, ela foi obediente à sua senhora, se deitou com o marido dela, com Abrão, teve o filho, engravidou, e fugiu porque foi maltratada. E aí quem aparece para Agar? Um anjo. Toda a figura de anjo no Antigo Testamento, a Bíblia mostra e relata que todo anjo que aparece é como se fosse um retrato de Deus. Era Deus aparecendo para Agar. Então Deus aparece para Agar através do anjo e pergunta para onde ela vai.
Para onde tu vai? Para onde tu vai, Agar? Para onde tu está indo? Para onde você vai? De onde você saiu? Para onde você vai? E ela disse, estou fugindo da minha senhora. A Agar aqui, ela foi honesta. Quem no sofrimento aqui já abriu a boca para dizer, eu estou sofrendo? Muitas vezes a gente diz assim, pela fé eu estou bem. Deus não quer de você que você seja somente uma pessoa de fé. Deus quer que você seja honesto. Está fugindo de quem? Estou fugindo do meu Senhor. Por que está fugindo? Estou fugindo porque estou sofrendo. Porque está doendo. E por vezes a gente tenta hoje, nós somos seres humanos, assim como o H era também. Nós somos crentes, o que nos difere que ela não fazia parte de um povo que foi escolhido, mas ela era ser humano. E aí a gente tenta maquiar nossas emoções até para Deus. E dizer para Deus, Deus, eu estou bem. E Deus vendo tu quebrado por dentro. Tu querendo fazer uma pose daquilo que você não é. Deus conhece a nossa estrutura. A palavra diz em Isaías que Deus nos conhece antes mesmo que a palavra nos chegue à boca. Certo? Outra coisa, a ordem do anjo foi ao Senhor, o anjo do Senhor, volte a sua senhora e se sujeite a ela. E disse mais o anjo, multiplicarei os teus descendentes. Tanto os teus descendentes que ninguém os poderá contar. E disse ainda o anjo do Senhor, você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael. São 3 tempos aqui. Primeiro tempo o anjo diz, olha, volta e por mais que tu esteja sofrendo, se sujeita. Essa palavra sujeição, ela tem um peso muito grande. Porque essa palavra sujeição, ela é um princípio. O princípio, a gente sabe aqui que é o que se repete na Bíblia mais de uma vez e tem desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. No Novo Testamento, a palavra sujeitai-vos aparece várias vezes, assim como sujeite-se no Antigo Testamento. E sujeição é eu abrir a mão da minha opinião para que outra pessoa possa me ensinar. Sujeição é eu dizer assim, bicho, beleza. Eu sei que você entende desse assunto e eu preciso hoje parar para te ouvir. Queridos, a gente vai chegar no arremate dessa história, mas o que eu quero te levar a pensar hoje é o seguinte. Nos últimos dias que nós estamos vivendo, uma das coisas mais difíceis que você pode tentar encontrar hoje é alguém abrir mão da sua opinião. É alguém abrir mão do seu próprio orgulho para ouvir outro falando. E principalmente quando é alguém que está errado. Ninguém procura saber o porquê da história. Hoje eu queria te levar a esse entendimento de que Agar deixou um legado de obediência. Por mais que o filho dela foi dele que saiu, tantas tribos ruins, a mãe foi obediente. Sabe, queridos? E aí na frente ele vai dizendo assim, esse foi o nome que ela deu ao Senhor e havia falado. Tu és Deus que me vê, pois dissera, teria eu visto aquele que me vê. Agar ali, ela não sabia quem Deus era, não. E aí eu paro para pensar, voltando um pouquinho à história, certo? O erro de ter gerado um Ismael foi de Agar ou foi de Abraão e de Sara? Foi de Abraão e de Sara. De Sarai. E aí eu vou te dizer, o mesmo pai, a mesma pessoa que foi o pai da fé, ela também teve seu momento de inconstância.
E por isso eles geraram algo que não era devido à promessa. Quantas vezes eu e você, nos momentos de inconstância, estamos vivendo coisas e momentos hoje que nós geramos no passado e nós não queremos nos sujeitar à opinião de Deus para viver aquilo que é melhor. A opinião de Deus é muito melhor do que a nossa. A opinião de Deus diz assim, olha, amem uns aos outros, sujeitem uns aos outros. A opinião de Deus diz assim, ó, orem um pelos outros. A opinião de Deus diz assim, olha, quando vocês tiverem tudo em comum, vocês estejam tudo em comum, sejam uma só fé, um só batismo, um só espírito. Essa é a opinião de Deus. E aí eu paro para pensar que o mesmo homem que foi o pai da fé e viveu toda essa circunstância de inconstância, de emoções, que não soube frear a sua própria mulher, mesmo já tendo uma aliança com Deus, e depois ele se sujeita e diz assim, olha, beleza, agora eu entendo, eu sou o pai da fé, eu preciso me mover em cima disso. Abraão foi um cara que passou por diversos momentos, e no momento que ele recebeu seu próprio filho, recebeu a promessa, Abraão foi conhecido como um homem pai da fé. Mas lá atrás Abraão já foi intercessor. Mas lá atrás Abraão já foi um homem de família que se importava com muita gente. E esse episódio da vida de Abraão não pode ser deixado passar fora. Porque o que é que a gente aprende com Abraão? Muita coisa. Pai da fé, um intercessor, um homem de família, o pai de multidões. Mas a gente não para pensar o que é que o Ismael gerou. E se Agar não tivesse ouvido o anjo do Senhor? E se ela tivesse fugido? Queridos, tem coisas nas nossas vidas que nós vamos gerar sem nós querermos, porque não tem a ver com vontade, tem a ver com propósito. O que me fez aprender também desse capítulo foi que Deus, ele preservou a vida de Agar por conta de Abrão, não foi por conta de Sarai. O que Deus me fez aprender através da vida de Agar aqui é que a obediência vai me colocar num lugar de honra, porque naquele tempo ter filho era honra. O legado de Agar é que, embora você não queira se sujeitar, porque está doendo, se sujeite. As pessoas podem fazer de tudo para te machucar, te maltratar. As pessoas podem te maltratar, o ser humano, ele tem essa capacidade. E aí deixa eu te falar algo poderoso. Sarai era esposo do homem e considerado crente, o homem do povo escolhido, Abrão. E foi ela que maltratou a sua própria serva. Eu estou te falando isso para que hoje você ouça mais a Deus. A obediência, ela deve te levar para esse lugar de ouvir a Deus. Talvez você que está em casa esteja até fugindo. Talvez você que está aqui esteja fugindo de algumas coisas. Mas Deus, ele libera uma palavra com a certeza de que ela não volta vazia. Se Deus está te encontrando através dessa palavra é porque é chegado o tempo de voltar e se sujeitar. É chegado o tempo de voltar para o lugar que Deus escolheu você para estar. Embora você não quisesse, você veio por obediência, você foi maltratado, você foi ferido, você foi alguém que passou por um problema, você está desconfortável nesse lugar, mas Deus é nesse lugar que Deus quer você. E Deus não quer, você pode até ter gerado coisas ruins, ter gerado
Ismaéis que te acompanham até hoje. Porque um filho, ele cresce. Mas o Senhor, Ele é Deus de promessa, Ele é Deus de herança, Ele é Deus de aliança. E o que eu amo nessa palavra é que mais para frente, depois do problema, Deus estabelece a aliança com Ele faz, promove a aliança de Abraão, muda o nome de Abraão. Abraão tem um filho chamado Isaque. Depois ele é provado por isso. Mas antes de tudo, Deus disse: olha, saia da sua tenda e olhe para o céu. Veja as areias do mar. Assim a sua descendência. E é onde fica o legado de Agar. Gerou muitos povos, como os amonitas, como os moabitas, e esses povos foram inimigos de Israel, mas tiveram o mesmo pai. Inimigos de Israel que tiveram o mesmo pai. E aí eu penso no que está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, onde Deus fala a respeito do ministério da reconciliação. A vontade de Deus sempre foi reconciliar aqueles que se tornaram os nossos inimigos para nossos amigos. A vontade de Deus sempre foi que nós sejamos apenas um povo. Porque o Evangelho está enraizado na verdade de que existe um pai de muitos filhos e tem um amor tão grande pelos seus filhos que ele foi o amor é tão grande ao ponto dele entregar tudo que ele tinha de mais precioso. Eu amo essa palavra. Hoje eu passei a perceber que muitos de nós nos portamos com Agar. Muitos de nós somos essa pessoa que foge do propósito. Mas Deus, Ele é misericordioso ao ponto de nos buscar lá fora e dizer: volta para o teu lugar, né? Se sujeita, é difícil, mas vai. Que Deus nos abençoe com essa palavra e que no nome de Jesus você seja alguém que, independente das dores e dos problemas, você é alguém que se sujeita e volta para o lugar do seu propósito em Deus. Eu queria orar por vocês e por mim e pedir que Deus, Ele nos ilumine, Ele nos traga a consciência daquilo que nós estamos vivendo hoje, dos Ismaéis que nós geramos, dos problemas que por vezes nós queremos fugir, por mais que seja doloroso. Que nós voltemos os nossos olhos para o lugar certo. Voltemos os nossos olhos para a eternidade, assim como eu falei aqui no começo. A Bíblia, ela tem muito para nos ensinar e para despertar em nós esse grito de saudade que está dentro de nós, que Deus colocou. Eu tenho que ter saudade pela eternidade. Amém.